Mas eu creio que o Senhor vai falar com você e vai falar comigo. Porque onde a palavra de Deus é pregada, o poder de Deus é plantado no nosso coração. A palavra de Deus, ela é a voz de Deus, ela é a semente de Deus. Então, se eu falar a palavra de Deus com toda certeza, o seu coração vai ser alcançado, ajustado. Então, deixa o Espírito Santo te convencer nesta noite. Eu não vou te convencer, porque a melhor coisa e a maior experiência que alguém pode provar é ser convencido pelo Espírito Santo. E isso eu sou prova viva. Por muito tempo eu não quis Jesus. E minha mãe dizia: mulher, tu precisa aceitar Jesus, senão tu vai para o inferno. Mas eu não estou querendo. Dizia para ela que não queria. E eu entendo que mesmo nessa dinâmica de querer me convencer a querer Jesus, Deus estava trabalhando dentro de mim. Eu não estou desqualificando o que ela estava falando, mas dizendo que quando o Espírito Santo me convenceu, aí, queridos, nem bala, nem chuva de canivete, como a gente dizia antigamente, né? Nem que chova paralelepípedo, eu deixo Jesus. Então, quando o Espírito Santo de Deus convence o teu coração, não tem ninguém que tire essas convicções. Nada te faz duvidar, nada te faz pensar: e se eu voltasse lá? Não, porque quando o Espírito Santo convence, você recebe uma força, uma coragem. Quando o Espírito Santo te convence, nada muda seu pensamento a respeito de Jesus e do que Ele tem para você. Então, a minha oração e o desejo é que o Espírito Santo te convença nesta noite e revele aquilo que você precisa ajustar, aquilo que você precisa mudar, quem você precisa amar. É isso que Ele vai fazer. Amém? Então, queridos, nós vamos conversar um pouquinho nesta noite sobre um tema que foi um ponto de oração ontem, na nossa sala de oração. A nossa sala de oração ela foi maravilhosa. Não tem ninguém pregando, quase não tem nem cadeira, as cadeiras ficam encostadas ali, você se joga no chão, fica você e Deus. E foi um momento tão especial. E esse ponto que eu vou conversar com vocês foi algo que eu orei ontem à noite. E enquanto eu orava, eu lembrava de muitas coisas. E eu via que isso que eu orei, eu precisava muito viver na minha vida. Então eu gostaria de conversar com você, eu queria compartilhar. E o tema da nossa mensagem é revestidos de compaixão. Será que você pode repetir o tema? Revestidos de compaixão. Queridos, a Bíblia, ela é recheada de casos comuns. Quando você vai ler a Bíblia, você consegue ver muitas famílias e muitos problemas. Você vê muitos acertos, mas também você vê muitos erros. E isso se chama vida normal. Deus não retirou da Bíblia os casos onde as pessoas erraram. Ele deixou. Às vezes você lê a palavra e você vê: meu Deus, isso aqui, como é que Deus deixou isso aqui na Bíblia? Mas é para nos mostrar pessoas comuns que erram, mas que Deus ama, mas que Deus ajusta, mas que Deus dá uma oportunidade. E se nós olharmos a vida de Davi, nós vamos ver um homem conhecido, né? O homem segundo o coração de Deus, um adorador. E quando ele tocava aquela harpa, Saul ficava bem, os demônios saíam e ele conseguia ficar em paz.
Quantos salmos Davi não escreveu em tempos de amor com o Senhor, mas também em tempos de aflição. E nós conhecemos bem o que aconteceu com a vida de Davi, o grande deslize da vida dele. E isso está descrito em 2 Samuel, não precisa abrir. E nós vemos que o que aconteceu, por um lado, na vida de Davi, foi algo muito ruim, mas onde a bondade de Deus, a misericórdia de Deus se revelou para ele. E quando você lê, e eu queria que você abrisse o Salmo 51, versículo 1, nós vamos ver a oração de Davi. E o Salmo 51, versículo 1 diz o seguinte, na versão NVI vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. A versão Almeida vai dizer: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga minhas transgressões. A Corrigida Fiel vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. A NTLH vai dizer: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Esse Salmo 51 revela um grande grito que Davi deu por ele ter cometido um pecado diante do Senhor. Eu sei que vocês sabem, mas Davi, um homem de Deus, ele estava no palácio em tempo de guerra. Não era para ele estar no palácio, era para ele estar em guerra. Mas naquele dia ele estava descansando e de repente ele vai a uma janela ali no pátio e olha uma mulher tomando banho. E ao ver aquela mulher, ele viu, se agradou dela e pediu a um dos seus servos para chamá-la. E ali ele entra com ela e ela engravida. Primeiro pecado de Davi, o adultério. E quando aquela mulher, Batseba, manda a mensagem de que estava grávida, Davi vai arquitetar um plano. O plano de dizer que aquele filho era do marido dela, de Urias. Então ele faz um planejamento para que eles possam ter relações e possa dizer que aquele filho é de Urias. Só que Urias era um guarda muito fiel. E ele sabia que enquanto eles estavam em tempo de guerra, eles não podiam se relacionar com as suas esposas, porque eles estavam comprometidos ali com todo o governo. E foi quando ele manda uma carta e entrega a um dos soldados e pede para que Urias fique em um lugar ali onde os soldados estavam, para que ele pudesse ser morto. E é realmente o que acontece. Segundo pecado de Davi, homicídio. E Davi não só pecou contra a sua família, pecou contra o seu amigo ali, Urias, fiel ao governo. Ele peca contra a nação. E ele faz o que é mal aos olhos do Senhor. Ele peca deliberadamente contra Deus, contra si, contra Batseba, contra Urias, contra todos. E queridos, naquele tempo o pecado, quando ele era deliberado, feito assim consciente, não tinha expiação. Não tinha como ele matar um novilho por aquele pecado, porque o tipo de pecado que Davi cometeu foi um pecado deliberado, foi um pecado consciente.
E esse pecado, ele afronta a Deus antes mesmo de ferir as pessoas. A primeira motivação foi no coração de Davi. Então o pecado começou no coração dele, na mente dele. E o pecado foi revelado quando ele cometeu o ato. Mas primeiro o pecado aconteceu na mente, no coração. Por isso que Jesus falava, olha, se você olhar para alguém com uma intenção impura, uma mulher, você já está cometendo um adultério. Então o adultério não está primeiro no ato sexual, se eu posso dizer assim. Mas o pecado está na motivação primeira no coração. Então Davi aqui, ele pecou contra Deus deliberadamente, sabendo que Deus não aprova o pecado. E ele tentou fazer tudo escondido. Porque para ter Batseba, para matar Urias, tudo foi em segredo. Mas para Deus nada fica oculto e escondido. Em algum momento, em alguma hora vai ser revelado. E foi o que aconteceu exatamente. Um profeta chega diante dele e começa a contar uma história. E nessa história, Davi diz, quem é este homem? Mande matar. E o profeta Natan diz, é você. E a palavra vai dizer que aquele filho que estava sendo gerado na barriga de Batseba, fruto de um pecado, não iria viver. E é muito sério, queridos. O pecado é o maior de todos os males. O pecado nos priva da comunhão com Deus. O pecado nos priva de estarmos conectados com Deus. O pecado é o que nos separa de Deus. E Davi sabia. Davi foi escolhido, o menor da sua casa, o rejeitado, o que era esquecido. Davi era para ser grato a Deus, estar servindo a Deus no exército, nas batalhas. Mas ele decidiu ficar em casa no lugar errado, na hora errada. E ele não percebeu que aquilo que ele estava fazendo, ele estava pecando contra o próprio Deus. Mas, queridos, é incrível porque apesar do pecado de Davi, ele sabia como era o caráter de Deus. Porque essa oração que Davi fez revelou o caráter de Deus. E por ele conhecer e saber o caráter de Deus, ele olhou para Deus e falou para ele, tem misericórdia de mim. Ó Deus, por teu amor e por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Compadece-te de mim. E Deus, com seu caráter de compaixão e de bondade, perdoa Davi e dá a ele uma oportunidade. Queridos, Deus sempre vai acreditar em nós. Deus sempre vai nos dar uma chance. Deus sempre vai revelar o caráter dele, não mediante quem nós somos, mas quem ele é. E aqui ele se revela para Davi como esse Deus de bondade, como esse Deus compassivo, como esse Deus de misericórdia, como esse Deus de amor. Mas por que ele se revelou? Porque houve um coração quebrantado e contrito antes. Houve o reconhecimento do pecado antes. Quando você reconhece que você errou, Deus perdoa, Deus apaga. Deus não leva em consideração o tempo que você vivia na ignorância, cometendo pecado deliberadamente. É incrível porque quando a gente está no mundo, a gente não percebe o quanto a gente fere a Deus. A gente comete vários tipos de pecado e a gente acha que está tudo bem.
Aí a gente acha que normal. Por quê? Porque a gente não conhece o caráter de Deus. A gente não conhece que Deus odeia o pecado. Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. O pecado se torna inimigo de todo aquele que começa a se relacionar com Deus. E Davi, conhecendo a Deus, mesmo assim, ele peca contra Deus, sabendo que aquilo iria ferir a santidade, que Deus não se agradava daquela atitude. Mas quando a gente vê Davi orando a Deus, nós percebemos que ele conseguia enxergar o caráter de Deus, o caráter de bondade e de misericórdia. Em Salmos 103:8 vai dizer: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e cheio de amor. No Salmo 145:8 vai dizer: o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Lamentações 3:22 vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Salmo 103:13 vai dizer: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Salmo 86:15 vai dizer: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Queridos, esse é o caráter do nosso Deus. O nosso Deus é paciente, o nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus, Ele é cheio de compaixão e misericórdia. Eu fico pensando na nossa vida, como Douglas estava orando aqui. Nós somos como a flor da erva. Nem sabemos que se quando sairmos por aquela porta estaremos vivos. Nem sabemos. Somos como a flor da erva. Seca-se a flor, aí dá o vento e já era. E Deus decidiu ter paciência e misericórdia com pessoas que são como a flor da erva. Com pessoas que todos os dias cometem erros, falhas e muitas vezes deliberadamente. Quantas vezes cometemos falhas no nosso dia a dia, achando que Deus não está levando em consideração? Quantas vezes as motivações do nosso coração, elas são ruins, assim como Davi. O pecado de Davi não é diferente dos nossos pecados. Mas o nosso Deus, Ele tem um caráter totalmente diferente. O nosso Deus, Ele é o nosso modelo. Ele é um Deus misericordioso, então Ele quer isso para a minha vida. Ele é um Deus de compaixão, então Ele quer que eu também tenha compaixão. Ele quer também que eu ame diferente. Ele ama diferente? Ama. E Ele quer que eu ame assim. Então, queridos, naquele momento que Davi estava fazendo aquela oração no Salmo 51, ele não estava reivindicando nada de Deus. Ele só queria, sabe o quê? Compaixão, misericórdia. E a confissão que Davi fez a Deus, ela começa com esse coração que Davi teve, um coração quebrantado. E eu fico procurando esse tipo de compaixão no meu coração e no coração da igreja. Porque nós temos muita facilidade de julgarmos uns aos outros. Nós temos muita facilidade de colocar um peso sobre as pessoas e não queremos que elas coloquem sobre nós um peso.
Nós olhamos para a vida das pessoas e nós fazemos uma leitura mediante o que estamos vendo e julgamos. Ah, ali tem muito dinheiro, olha o carro. Não é assim não? Olha o carro. Aí o carro é financiado. Olha a casa dele. Eita, a casa todinha da Caixa ainda. Ainda toda é da Caixa, né, dele. Aí você começa a avaliar a vida das pessoas pelo que ela tem, pelas atitudes dela, pela maneira que ela fala. Mas Deus não é assim. Eu quero que você entenda como é o caráter de Deus. Porque Ele é o nosso modelo. Para eu ser revestida de compaixão, eu não posso ser revestida de compaixão do tipo do homem. Porque a compaixão tipo do homem, ela não é a compaixão do tipo de Deus. A compaixão, queridos, ela é você sentir a dor do outro com amor e querer ajudar. A compaixão é quando eu sinto a dor do outro, mas não é só sentir, eu quero ajudar o outro. A compaixão é um coração sensível ao sofrimento das pessoas. A compaixão, ela implica em sofrer com o outro, tem desejo de ajudar, sendo considerada por muitos como o amor em ação. Esse amor em ação foi o que Deus teve com Davi. A partir do momento que Davi reconhece o seu pecado, a misericórdia, a bondade de Deus alcança a vida dele e ele é perdoado. Tem um salmo que ele escreve que ele diz assim: feliz é o homem que é perdoado. Ele recebe o perdão de Deus. A compaixão, ela não é apenas um sentir pena. Não tem quando a gente, eu sinto um dó tão grande daquela pessoa. Não, pena não, eu sinto dó. Não é assim que a gente diz? Mas é você mover-se para diminuir a dor de quem sofre. E Jesus, ele fez isso. Vendo as multidões, compadeceu-se delas. Quando Jesus olhou para aquelas multidões, ele teve compaixão, ele se compadece daquelas pessoas. E se eu puder definir misericórdia, é agir com bondade, com perdão e ajuda, mesmo quando alguém não merece. O tipo de compaixão que Jesus quer que você viva é o que você vai amar alguém ajudando com ação. E o tipo de misericórdia que você vai ter com as pessoas é quando você vai agir com elas com bondade, com perdão, mesmo que elas não mereçam. A grande questão é que nós queremos ter misericórdia e compaixão de quem merece. A grande questão é que você só quer ajudar quem lhe ajuda. Não sei se você tem irmão, né? Mas minha irmã ali, Franci, quando a gente era menor, você sabe, né? DR de irmão, como é em casa. E às vezes a gente tinha as confusões, né? Ei, Franci, me presta a tua blusa. Só que eu era gordinha, né? E ela era bem magrinha. Me presta tua... Não, preste não. Você vai folosar minha blusa. Me preste não. Aí qual é o sentimento que vem do seu coração? Deixa estar. Quando eu tiver uma blusa, eu não empresto. Não é assim? Eu estou dizendo que isso é uma coisa mais simples do dia a dia, gente. Quando a gente tem irmão, é assim. Isso é coisa de irmão. Acontece em toda casa. Se não acontecer na sua, me diga, que eu vou perguntar qual é o segredo.
Mas nós sempre limitamos o amor ao outro, a compaixão ao outro, a misericórdia ao outro, se o outro fizer algo por nós. Então, quando alguém nos trata mal, qual é o desejo do nosso coração? Se vingar. É não fazer mais. Olha, quando ele me pedir dinheiro emprestado, eu não vou emprestar mais não. Porque quando eu peço, ele diz que nunca tem. Mas depois vem todo fofinho dizer, tu podia me emprestar aí, que eu estou tão liso. É desse jeito. Porque nós temos um limite para ter compaixão das pessoas. Nós queremos ter compaixão na nossa visão, da nossa maneira. Mas Jesus nos ensinou. Jesus veio à terra revelar o Pai. E os comportamentos de Jesus eram carregados de compaixão e de misericórdia. Se eu não consigo ter compaixão, eu não consigo revelar o amor de Deus para as pessoas. Se eu não consigo ter misericórdia daquele que erra comigo, daquele que não faz algo por mim, eu não vou revelar Jesus. Então a misericórdia é agir com bondade, perdão e ajuda, mesmo quando alguém não merece. É a compaixão colocada em prática, especialmente oferecendo perdão, ajuda ou alívio a quem precisa. Queridos, como é bom ser a resposta da oração de alguém. Como é bom você promover alívio. Como é bom você ajudar alguém que precisa na hora que ela está precisando. Não tem sentimento melhor no coração quando você ajuda alguém na hora que ela realmente está precisando. Eu não sei se você já foi ajudado por alguém, mas eu já fui ajudada muitas vezes na hora que eu mais precisava. Deus enviou pessoas que foram sensíveis à voz de Deus para estender o braço para mim e me ajudar. Quem tem compaixão enxerga a dor. Quem tem misericórdia faz algo por ela. Então, quem tem compaixão vai enxergar a dor e a necessidade do outro. Mas quem tem misericórdia vai fazer algo por ela. E é esse sentimento que Jesus quer gerar no seu coração. Porque para sermos uma igreja, uma comunidade que ama a Cristo, que vive a palavra, esse tipo de sentimento deve existir dentro de nós. Porque senão nós vamos pesar as pessoas com a nossa balança. Nós vamos pesar a vida das pessoas com o nosso julgamento. A compaixão toca o coração, mas a misericórdia estende a mão. Será que você pode dizer isso? A compaixão toca o coração. Vamos lá? Toca o coração, mas a misericórdia faz o quê? Estende a mão. Você pode até dizer, Priscila, eu tenho muita compaixão, mas pode não ter misericórdia. A compaixão, ela anda junto com a misericórdia. Você vê a necessidade do outro e você não pode só dizer, meu irmão, Deus te abençoe, Ele vai te ajudar. Olha, Ele vai te ajudar. Amém, meu irmão, Ele vai te ajudar. Não, você precisa estender a mão e ser a resposta para a vida daquela pessoa que está precisando de ajuda. Vamos enfrentar várias situações, queridos, no nosso dia a dia. E é nessas situações do nosso dia a dia que nós precisamos revelar atitudes como esta, de compaixão e de misericórdia. Será que se você olhar para dentro do seu coração, existe compaixão? Será que você consegue observar a necessidade do outro, daquele que não tem nada para lhe oferecer?
Ou você só tem algo para oferecer para aquele que tem algo para lhe dar? Porque às vezes nós fazemos amizade para sermos beneficiados naquela amizade. E que tal você chegar numa farmácia e perguntar o nome da pessoa que está no caixa e fazer o dia dela melhor, dizendo: como é seu nome? Que nesse dia o Senhor renove o seu coração. Você chegar no posto de gasolina, estiver abastecendo o seu carro e você: como é seu nome? Pessoas que olham para as pessoas e vê nelas uma oportunidade de lançar a palavra de Deus e ser um canal de bênção para aquelas pessoas. Mas não, estamos ocupados com o nosso umbigo. Se eu estou bem, se as minhas necessidades estão supridas, se eu tenho tudo. Ah, Deus misericórdia comigo. E queremos a misericórdia de Deus para nós. Queremos a compaixão de Deus para nós. Mas o que Deus está querendo é que a compaixão que nós recebemos, nós possamos dar. A compaixão que você recebeu, a compaixão que Davi recebeu, não foi para ele, foi para ser revelado para o outro. A compaixão é sentir a dor do outro e a misericórdia é agir para aliviar essa dor. E você pode ser essa pessoa lá no seu ambiente de trabalho mesmo, gente. Isso aqui é para a vida prática. Isso aqui falado é para a vida prática. Porque não existe alguém que segue a Cristo e não tenha um coração cheio de compaixão. Não tem alguém que siga a Cristo e não tenha misericórdia no seu coração. Porque a compaixão é você conseguir sentir a dor da outra pessoa. Mas estamos tão ocupados, são tantos problemas. É deixar a menina na escola, pega menino, deixa no inglês, deixa no futebol. Acontece lá em casa, deixa na escola, pega na escola, leva para o balé. Temos muitas coisas no nosso dia a dia. E estamos tão ocupados com as nossas rotinas que às vezes passa desapercebido alguém que está ali necessitando de um olhar, de um aperto de mão, de um abraço, de uma ajuda. E esses são os atributos de Deus: a compaixão, a misericórdia, a longanimidade. Deus nos espera, queridos. Deus espera o tempo que for. Isso é o que faz Deus ser longânimo. Ele espera. Quanto tempo Deus não lhe esperou para você entregar seu coração a Ele? Quanto tempo Deus não esperou para que eu entregasse meu coração a Ele? Ele me esperou. Eu lembro, eu sempre conto de uma situação de que Augusto foi orar por uma senhora com 99 anos no hospital. Quebrou o fêmur. E ela estava lá internada e a filha, crendo que ela ia completar 100 anos, fazer o aniversário dela. E aquela senhorinha, ela não conhecia a Cristo. Ela passou 99 anos sem conhecer Jesus, sem se relacionar com Ele. Mas um dia, Augusto vai lá no hospital e quando ele chega, aquela senhorinha sorridente, com 99 anos. E ali ele fala sobre Jesus e pergunta para ela se ela gostaria de entregar o coração. E ela entrega o coração a Jesus naquele hospital, em um momento de dor e dificuldade. E gente, Deus esperou 99 anos. E aquela mulher, ela teve uma oportunidade única de passar a eternidade com Jesus. Alguém foi lá e falou sobre Jesus para ela.
Alguém foi lá, estendeu a mão de misericórdia e foi lá dizer que só Jesus poderia salvá-la. E ela faz aquela oração. E para a tristeza da família, entenda, aquela senhorinha com 4 dias, ela veio a óbito. Mas na verdade, ela recebeu um grande presente. Porque aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. E ela recebeu uma grande oportunidade de passar da morte para a vida e viver eternamente com Deus. Porque alguém estendeu o braço da compaixão e da misericórdia. Alguém viu a necessidade. E querido, Jesus quer chamar a tua atenção. Comece a perceber as pessoas que estão ao seu redor, que precisa da sua mão estendida, que precisa da compaixão. Que evangelho é esse que nós pregamos e só queremos estar dentro da igreja, fazendo o que é bom aqui dentro, mas quando a gente chega lá fora, nós não conseguimos ser sensíveis com ninguém. Cobramos das pessoas uma compreensão, cobramos que as pessoas nos entendam, mas nós nem compreendemos as pessoas. Não sei você, mas tem hora que você não quer compreender ninguém, que você está impaciente, seus problemas são muitos. Você não quer pensar em ninguém, já pensar em você já está dando problema, imagina pensar no outro. Não é assim? Priscila, eu já estou tão ocupada, eu já tenho tanto problema, eu ainda vou pensar em mais quem? Mas é exatamente isso que Jesus quer lhe ensinar. Que quando você estende a mão para o outro, a mão de misericórdia sobre o outro, a bondade de Deus se revela sobre a vida daquela pessoa e você também é alcançado. Longanimidade é a paciência prolongada, é você suportar falhas e dificuldades sem desistir. Irritar-se facilmente ou revidar. Você não vai se irritar facilmente. Os coléricos de plantão precisam, dessa longanimidade. O irritar facilmente com o outro, como a gente se irrita fácil. Se as pessoas não fazem o que nós queremos, se elas não agem como nós queremos, se irrita fácil, o pavio é curto, queima logo, e você já se irrita, já fala ali o que não devia falar. Mas a característica do caráter de Deus é ser longânimo. Se Ele é longânimo com você, você tem obrigação de ser longânimo com o outro. Benignidade é a bondade no trato com as pessoas. É agir com gentileza, mansidão e intenção de fazer o bem. Esses são atributos de Deus que nós precisamos ter. Atributos de bondade. E a bondade é você ter a intenção no seu coração de fazer bem ao outro. E é o que eu estava dizendo, às vezes a gente faz o bem, mas porque a gente tem uma intenção errada. Eu vou fazer o bem para Mizar, porque Mizar vai me conectar com tal pessoa e aquela pessoa vai abrir uma porta de emprego para mim. Eu vou me conectar a Douglas porque ele vai me levar para lanchar e vai pagar meu lanche. E aí, Douglas? E às vezes a gente se conecta. Gente, já aconteceu comigo, isso é um fato real, tá? Não com Douglas. Mas eu lembro que na escola tinha uma pessoa que ela levava R$50 para o lanche. E eu não levava nada, porque não tinha. Aí o que é que eu fazia? O que é que vocês acham? Pensa aí.
Eu me conectava à amiga lá rica, né? A motivação do meu coração, gente, era totalmente errada. Porque ela levava R$50. Eu não acreditava como ela conseguia levar tanto dinheiro para a escola. E eu levava 6 bolachas Goofs de brigadeiro para lanchar. Então, o interesse do meu coração era ter aquela amizade para que ela pudesse satisfazer os meus desejos. Só que a bondade, a benignidade, a bondade é a intenção de você fazer o bem no seu coração. E compassivo é a característica de quem tem compaixão. É alguém sensível, acolhedor e movido pelo amor diante do outro. Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês são os atributos de Deus que é revelado na sua vida. Tudo isso aqui são atributos que Deus lhe deu e Ele lhe dá através da aliança com Jesus. Só que, queridos, a gente tem dificuldade de viver essas questões aqui. Nós temos dificuldade de ser bom com as pessoas. Temos dificuldade de sermos pacientes com as pessoas. Temos dificuldade de ser compassivos, de praticar a compaixão com as pessoas. Porque nós colocamos critérios. Se ele for bom comigo, eu vou ser bom com ele. Se ele for paciente comigo, eu vou ser paciente com ele. Mas não é isso que Jesus veio revelar para nós. Não é isso que Jesus veio revelar. Em Colossenses, se você puder projetar aí, Colossenses 3:12 diz o seguinte: Colossenses 3:12 diz o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amados, o que é que eu preciso fazer? Vamos lá? Tá na Bíblia, tá? Está na Bíblia. Portanto, como povo escolhido de Deus. Quem é povo escolhido de Deus aqui? Você é? Amém? Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Revistam-se é uma ordem. Revistam de compaixão, olha, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Será que o Espírito Santo pode achar isso hoje dentro de você, sim ou não? Será que se ele olhar para o seu coraçãozinho agora, aí ele vai achar paciência com aquele que fala mal de você? Será que vai achar humildade? Eita, eu vou pedir perdão. Eu vou reconhecer os meus erros. Será que o Espírito Santo vai achar isso dentro de mim? Tá parecendo aquele meme, né? Será? Lembrei agora quando eu disse será. Tem outra palavra que substitui? Será que ele vai achar mansidão dentro de você? Será que ele vai achar paciência? A palavra de Deus está dizendo, portanto, como povo escolhido de Deus, revistam-se. Revestir, se vestir. 1 Pedro 3:8 diz o seguinte:
Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Sejam compassivos. E isso me lembra, queridos, aquela passagem do bom samaritano, que está lá em Lucas 10. Se nós lermos a passagem do bom samaritano, nós vamos ver 3 figuras naquele texto. Nós vamos ver o profeta, o sacerdote e nós vamos ver o samaritano. E um homem estava a caminho de uma cidade com suprimentos, e ali assaltantes pegaram aquele homem, batem nele e deixam ele lá no chão quase morto. Passa o profeta de longe: não é meu problema, não é sobre mim. E aquele profeta que profetizava, que conhecia a lei, não teve sensibilidade para enxergar a dor daquela pessoa. Passa de longe, conhecia a lei, gente, conhecia a palavra, mas tinha uma insensibilidade no seu coração. Passa o levita, aquele que adora ao Senhor, cânticos a Deus, adora a Ele, mas também passa de longe, porque não consegue ter sensibilidade para ver que aquele homem que estava ferido e machucado precisava de ajuda, precisava de uma mão estendida, precisava da compaixão, precisava da misericórdia, mesmo não sendo uma pessoa da família. E o samaritano, que representa Jesus, passa por aquele homem e olha para ele e vê uma necessidade. Eu vou ser a resposta da necessidade desse homem. E ele para dar àquele homem o que ele precisa. Desce do seu jumento, coloca aquele homem em cima, dá azeite e vinho, lava as feridas. E aquele homem nem era da família dele. Era um homem estranho, um homem qualquer. Mas ele tinha um coração sensível para perceber as necessidades das pessoas. Ele para o que estava fazendo, ele poderia ir embora, atender a sua família. Mas não, ele olha para aquele homem e ele vê, ele precisa de ajuda. Eu posso ser a resposta para ele. E ele teve compaixão quando ele vê aquele homem caído. Ele praticou misericórdia quando ele cuidou daquele homem, como fosse alguém conhecido. Ele coloca no seu animal, ele leva para uma hospedagem, ele pagou as despesas, foi embora e deixou aquele homem sendo cuidado. Queridos, aquele homem manifestou a compaixão e a misericórdia. Ele se compadece, ele vê aquele homem ferido e ele diz: eu posso ser a resposta para aquela pessoa. E você pode ser a resposta para as pessoas. Você pode ser a resposta para alguém que está aqui dentro da igreja, mesmo necessitando. Será que você já olhou para alguém que tem um tênis furado e você pode ser a resposta para dar um tênis novo? Para dar uma blusa? Queridos, são necessidades mínimas que você pode ser a resposta na vida de alguém. Porque é esse tipo de sentimento que Jesus quer que tenhamos para viver uma vida em igreja, para viver uma comunidade. Nós precisamos ver a necessidade do outro e não falar mal das pessoas e não criticar porque a opinião é diferente. As opiniões podem ser diferentes e você precisa ter compaixão e misericórdia para amar as pessoas.
Porque nem tudo vai ser do seu jeito. E o que falta dentro de nós é esse tipo de sentimento. Porque nós falamos mal do nosso irmão que está aqui conosco. Porque talvez esse irmão disse não. Porque talvez esse irmão não quis fazer um favor para você. E aí você se levanta como um justiceiro. E o que Jesus está querendo é que você tenha compaixão e misericórdia. Você possa compreender o outro. Se ele disser não para você, você precisa compreender porque ele está dizendo não. Ninguém é obrigado, queridos, a dizer sim. Ninguém é obrigado a lhe compreender. E isso não é um problema. O que Jesus quer de nós como igreja é que haja em nós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Sentimentos de compaixão, sentimentos de misericórdia, de longanimidade, de bondade. Que sejamos compassivos uns com os outros. Queridos, você precisa revelar Jesus onde você estiver. Como é que uma pessoa vai conhecer que você tem Jesus se as suas atitudes são atitudes secas? Que você não consegue enxergar o que o outro está precisando. Às vezes temos pouco, sabe por quê? Porque retemos. Sabe quando é que você vai ter muito? Quando você começar a transbordar. Quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais você dá, mais você tem. Não retenha. Não retenha. E eu não falo sobre dinheiro. Eu falo sobre não retenha o perdão. Não retenha uma palavra de Deus para alguém, um abraço, uma mão estendida. Não retenha. Quanto mais você der, mais você vai transbordar. Quanto mais compaixão você tiver, mais compaixão Jesus vai encher o seu coração. Depois do sentimento vem a ação. Então ele se aproxima do homem ferido, trata suas feridas com óleo, com vinho, coloca em seu animal, leva até a hospedaria. E esse homem praticou a misericórdia, aliviando a dor daquela pessoa. Imagina você poder ser o alívio da dor de alguém. Queridos, não tem preço. Não tem preço. Comece a perceber por onde você anda. Comece a olhar para os lados. Olhe para o rosto das pessoas. Eu vi no Instagram recente pessoas que aparentemente viviam vidas felizes, mas com desejo de tirar a própria vida. Gente, não se engane com o Instagram. Não se engane. Não se engane, porque até os adolescentes, eles estão tentando tirar a própria vida. Soubemos de um caso na escola de adolescentes de 14 anos com problemas familiares. E sabe foi o que ela pensou? Eu quero tirar a minha vida. 14 anos. E eu fiquei pensando, Jesus, eu quero ser a resposta para essa menina de 14 anos. Eu quero ser a resposta. Eu quero olhar para quem está do meu lado de maneira diferente e entender a necessidade dela. Por onde eu andar nesta cidade, eu quero revelar Jesus.
Em todo o ambiente que eu colocar o meu pé, que eu estiver andando nessa cidade, eu quero estender a minha mão e o meu braço de misericórdia, de compaixão, porque o que eu quero é revelar Jesus. E são esses os sentimentos que Jesus quer que nós tenhamos dentro de nós. Amém? Fique de pé, eu vou ler um último texto. Lá em Mateus 5, 38 e 48 diz o seguinte: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo. Olha o que Jesus disse: amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que ele leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa, e quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Isso aqui é compaixão. Isso aqui é misericórdia. Isso aqui é você agir segundo o sentimento de Jesus. Vamos viver várias situações lá fora que vamos ser injustiçados, incompreendidos. Vão falar mal de você, vão lhe rejeitar. Mas Jesus não quer que você haja na mesma moeda. Crente que conhece Jesus não age na mesma moeda. Você não vai agir, você não pode revidar na mesma moeda. Você não pode se vingar. Você precisa ter os sentimentos de Jesus, e isso não é ser besta, é ser inteligente. Viver a palavra é ser inteligente. Será que você pode pedir a Jesus para ter um coração assim, compassivo e de misericórdia? Fecha os teus olhos. Você tem nesta hora a oportunidade de pedir a Jesus um coração compassivo, misericordioso. Você tem a oportunidade de pedir a Jesus agora um coração que vê a necessidade do outro como ele vê. Que você seja as mãos de Jesus, que você seja os olhos de Jesus nesta terra. Você nasceu por um propósito específico, e não ache que você nasceu para viver a sua vida somente para ter filhos, para casar, para ganhar dinheiro ou ter um trabalho. Na verdade, Jesus lhe chamou com um propósito específico. E você vai revelá-lo, tendo as mesmas atitudes, tendo os mesmos sentimentos, olhando o que precisa com compaixão e misericórdia, tirando o julgamento do seu coração. Tire o julgamento do seu coração e olhe para aquele que está do seu lado com misericórdia. Tenha paciência com as pessoas. Perdoe quem lhe feriu.